Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Nós estamos com os senhores, dando abertura às atividades dessa programação, com a presença do Dr. Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, criador da trilogia analítica, também conhecida como psicanálise integral. Dr. Kepp completou os seus estudos em psicanálise em Viena com o professor Viktor Frankl e nos anos 1980 ele foi convidado pelo professor Gugacha para vir com a sua equipe participar do primeiro Congresso Mundial de Logoterapia, quando na oportunidade também estava presente o professor Frankl e os seus assistentes e seguidores. De lá para cá, Dr. Kepp desenvolveu mais ainda suas descobertas, ampliando-as do campo somente da psicossociopatologia, mas também até para a espíritopatologia, fazendo uma unificação do estudo das causas e do tratamento das doenças físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Ciência essa que, se bem compreendida, poderá então abrir as portas para uma era verdadeira de desenvolvimento científico, social, econômico e humanitário. Eu faço votos que esse seja o início de uma grande cooperação entre a América Latina, o Brasil e outros países e a América do Norte, nesse trabalho de dar um breque na destruição do planeta Terra. Eu acredito que nós tenhamos condições de executar essa tarefa. Basta a nossa adesão e a vossa adesão. Dr. Kepp. Eu gostaria, então, de apresentar os fundamentos que eu tomei para criar esse trabalho que eu chamei trilógico. Trilógico porque eu mostro que existe uma união, uma junção entre ciência, filosofia e teologia. Até o Kaiserlin, que é um pensador alemão, nós tivemos muita amizade com ele, e na Alemanha ele falou que o que distingue o meu trabalho dos outros terapeutas é o fato de que eu considero também o ser humano com um fundamento são. Então, eu, de início, comecei meu trabalho com a seguinte frase, veja aí. O mal é a ausência do bem. Essa frase foi muito descrita por Basílio no século II, e ele era um teólogo, e ele mostrou que aquilo que nós chamamos de pecado original, quer dizer, a falha fundamental do ser humano, é mais no sentido de ausência. Então, tudo que existe é o bem, né? E o ser humano, quando recusou algum bem, então ele começou a ficar doente. Então, o que seria a doença nas nossas descobertas? Veja esse gráfico aí. O que é a doença? Primeiro, simplesmente a oposição ao bem. Então, essa atitude, né, como eu falei, é uma atitude que o ser humano faz em negar o bem que existe, por causa daquilo que os religiosos chamam de pecado original. E o pecado original seria, vamos dizer, a inveja. Então, o indivíduo, por causa da inveja, nega todo o bem que existe nas outras pessoas e em si próprio. Em segundo lugar, veja o que eu escrevi. A atitude contra a natureza divina, o próprio Deus. Quer dizer, uma dificuldade em relação a ele próprio. Uma atitude, assim, vamos dizer, de inveja do ser divino
e uma atitude de querer tomar o lugar dele para fazer o mundo diferente do que é. Em terceiro lugar, veja lá. O ser humano não quer ser o que é. Teomania e inversão. O ser humano deseja ser um Deus criador. Então, o ser humano sempre quer fazer alguma coisa a mais do que ele é. Então, ele entra aí no chamado delírios. Então, a gente pode dizer que, no fundo, até há um conceito que fala que de médico e de doente todos nós temos, né? Quer dizer, não existe uma pessoa na face da Terra que não seja neurótica. Então, toda pessoa tem uma conduta neurótica, mas também, pela criação, tem uma atitude sã. Então, como a pessoa fica doente? Eu vou dar os dados para os senhores, vejam aí. As maiores psicopatologias. Primeiro, inutilizar e estragar tudo que existe. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O próprio Freud, ele trouxe uma descoberta quando ele já estava com idade avançada, em que ele notou que nas psiquiatrias as pessoas doentes eram muito invejosas. E ele não teve coragem de mudar a ideia que ele tinha de sexo, né? Como se a questão sexual fosse o fundamento da neurose. Ele já tinha feito todo o arcabouço do estudo dele e ele não teve coragem de deixar esse fundamento sexual para entrar, então, na questão de sentimento. Mas, quando ele falou na questão da inveja, outros autores, como Melanie Klein, Bion, usaram esse fundamento para mostrar que é no sentimento e no pensamento que a pessoa se tornava doente. Agora, um segundo elemento é muito importante para os senhores nos Estados Unidos. Veja qual é. Pôr a culpa dos problemas no próximo. Então, existe uma ideia anglo-saxônica de que a pessoa é mais vítima, né? Então, quando, por exemplo, a criança passa e bate a cabeça numa mesa, a criança dá de encontro a uma outra pessoa, a tendência é fazer assim com que a criança bata na mesa para achar que o mal que ela tem vem de fora. Então, essa ideia de ver o mal vindo de fora faz um transtorno muito grande no interior da pessoa. Porque todo o mal que a pessoa tem vem do interior dela. E notem que isso é algo muito cristão, né? Em terceiro lugar, não querer ver que todo o mal vem do seu interior. Observação. A função da psicoterapia é a de levar essa consciência ao homem. Então, veja que é uma função muito difícil, porque nenhuma pessoa quer ver problema dentro dela, quer ver o problema fora. E isso leva àquilo que a gente chama de paranoia, né? Que a pessoa se acha vítima do mundo, então tem que atacar o mundo ou as outras pessoas para se sentir melhor. Agora, como, né, eu fiz esse processo trilógico? Vejam esse quadro. Trilogia analítica, histórico. Primeiro, a formação definitiva, 1977, com a descoberta da inversão. E a inversão eu tirei do processo que o Freud descobriu de inveja. A gente pode dizer o seguinte, que a inveja não é o fato da pessoa querer ter o que o outro tem. Não é isso. A inveja não é o fato da pessoa ter ciúmes do que o outro tem e querer igual. A inveja é um sentimento mais negativo, da pessoa ter raiva do que existe de bom, principalmente nas outras pessoas. Então ataca os outros para os outros não terem nada, ou então o próprio país, ou então outros países. Então veja em seguida o que eu escrevi. Baseada no processo de inveja,
Freud, Melanie Klein e Pion. E depois? Substituição do inconsciente freudiano pela inconscientização. Então, a questão da neurose não é que a pessoa é inconsciente do bem. A pessoa é consciente, mas quando ela nega essa consciência, quando ela não quer ver o bem que ela tem, principalmente, é que ela começa a ficar doente. Porque o bem que a pessoa tem é enorme, principalmente o fato de ter vida, né? De ter existência. Então, essa atitude de negar é que leva a pessoa à doença. Então, veja em quarto lugar o que eu escrevi. Processo inverso ao da medicina. 90% de toda doença é de fundo psicológico. Então, veja bem, né, o que fala aqui. Porque a pessoa, quando tem um sintoma físico, tem que ver não como tratar só do sintoma físico, tem que tratar da origem, da causa desse sintoma que está na vida psicológica. Então, às vezes a pessoa tem uma dor muito grande e essa dor é de caráter mais psicológico. A pessoa toma analgésico, melhora, mas se a pessoa perceber que ela teve uma raiva muito grande, quis se vingar de alguém, põe a culpa no outro, aquela doença sara de imediato. Olha, se a pessoa tivesse consciência total, não teria nenhuma doença. Até a Cláudia tem um livro, A Cura pela Consciência, em que relata esses elementos. E veja em seguida o que eu escrevi. A ciência é filha da filosofia e neta da teologia. Então, para fazer ciência, para entender, o indivíduo tem que unir a filosofia e a teologia. Quer dizer, a pessoa tem que ver, né, que ciência é filha da filosofia e neta, vamos dizer, da teologia. Então, é a teologia e a filosofia que dão os elementos fundamentais para a pessoa entender a personalidade dos outros e a própria, e a do mundo também. Então, veja em sexto lugar. Sem a consciência da psicopatologia, não é possível chegar à verdade. A trilogia analítica é uma ciência universal que abrange tudo. Nós já voltamos. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Quero colocar aí um outro cartaz, um triângulo, para ver qual é a causa no ser humano das doenças. Veja lá. Trindade maligna. Narcisismo, orgulho e inveja. Veja que eu coloquei orgulho e a inveja lá embaixo.
E lá em cima o narcisismo. Porque a pessoa orgulhosa, ela é muito invejosa. E a pessoa orgulhosa e invejosa é também narcisa. Então, o que acontece aí, né? Se a pessoa tem um desses fatores, tem os outros dois. Isso é a origem da doença. Agora, um outro cartaz, veja. O mal é passageiro, só o bem é eterno. Então, o que eu quero falar com isso, né? É que o mal, um dia, passará totalmente na vida dos seres humanos e das nações. Porque o mal é como se fosse uma representação. O autor, ele foi um filósofo chamado Schopenhauer. Ele fala, de modo geral, que o ser humano representa o tempo todo na sua vida. Veja essa frase. A enfermidade mental é pura representação. Quer dizer, o indivíduo tem que viver de um modo fictício para viver assim doente. Principalmente na doença assim mais grave, né? Na neurose, na psicose. De maneira que a doença é algo que não deve existir, ou que não deveria existir. Então a doença, o mal, a enfermidade, é algo que não existe por si. Agora, existe um outro elemento que nós mostramos muito bem. Veja aí qual é. O mundo é o reino divino que o Criador organizou. Notem que, pela criação, o ser humano seria perfeito. Então, na base, o ser humano, ele tem todas as características. Tem o amor, que é o fundamento de tudo. Ele tem a razão, que é, vamos dizer, um elemento do pensamento que vem do amor. E tem também um terceiro elemento através das artes, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que as artes é um elemento de contato que o indivíduo tem com a transcendência. Então, a estética é o elemento de ligação entre a vida afetiva e a vida racional. Então, através das artes, o indivíduo chega na razão e também chega no sentimento de amor, porque o único sentimento real que existe é o sentimento de amor. O ódio, a inveja, a repugnância são elementos de negação ao amor que a pessoa tem na base. Veja um outro elemento que eu vou colocar aí. O trabalho em si é divino, e não este ou aquele trabalho. Então, a própria filosofia sempre deu mais importância ao amor, né? Como se o amor fosse a base de tudo, ou então a razão. E muitos até a questão do belo, né, da estética. Mas eu coloco a questão da ação boa, que através da ação a pessoa então tem a vida afetiva e tem a vida racional e tem a vida estética. Então o que eu quero dizer com isso, né? É que a ação boa é o fundamento de tudo. Notem que os países adiantados, o próprio Estados Unidos, né? Ele pegou a dianteira no mundo por causa da vida assim, de trabalho, por causa de uma vida séria, de realização. E depois veio o processo especulativo das bolsas, que desviou um pouco, e aí a nação teve dificuldade em continuar naquele esplendor que tinha desde que foi fundada. E nós estivemos em Nova York entre 84 e 88 para mostrar justamente isso. Até nós escrevemos livros, eu vou mostrar aqui para os senhores. Veja, esse é muito importante, se os senhores tiverem aí esse livro, Liberation of the People, que eu mostro como esse país aí
foi destinado a ser uma nação líder do universo por causa da ação. Eu vou mostrar agora os benefícios do trabalho. Veja nesse quadro. Benefícios da ação boa. O trabalho bom, justo, cura qualquer doença. Então veja que o indivíduo que está na ação boa, ele não apenas não tem doença, mas ele não tem nem tempo de pensar nos seus achaques, né? Enquanto que a pessoa preguiçosa, parada, é uma pessoa que só pensa em doença. A hipocondria, que é o processo que a pessoa tem, muitos têm, né? De viver atrás de médicos, hospitais, de remédios, é justamente por causa disso. Agora, notem o seguinte, que o medicamento, ele pode até sanar um mal, né, um sintoma, mas ele traz 4 ou 5 contraindicações, né? Quer dizer, o remédio, de um lado, ajuda, e de outro lado, traz transtornos. Veja em segundo lugar. Melhora o funcionamento mental. Porque é na ação que o indivíduo recupera, se ele tem um defeito assim, até na natureza, né, no organismo, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, se ele tiver um problema aí, e se ele tiver uma atitude boa, ele corrige os defeitos que ele tem na vida mental e até orgânica. Agora, eu gostaria de mostrar também aqui o motor que nós fizemos baseado nesse trabalho que nós chamamos de motor Kepiano. Notem que esse motor funciona mais com a energia escalar. Notem que ele está funcionando, né, aqui dentro. Que existe, no momento, esse motor, uma economia de 80%, né, do gasto. Quer dizer, usando esse motor, uma pilha, ou então um processo qualquer, tem uma economia de 80%. E com isso, poderia, vamos dizer, salvar, né, essa questão dos combustíveis, essa questão da poluição, né, do ar, das águas, a poluição dos mares, né, que é uma coisa terrível para a humanidade. Agora, é importante os senhores notarem num quadro que eu vou pôr aí, veja. A teologia é a base de tudo. Temos de salvar a teologia, senão a humanidade perecerá. A maior parte das invenções, né, o Isaac Newton, Galileu, a maior parte dos físicos, principalmente, estudaram muito a Bíblia para tirar seus elementos. E a ponto, por exemplo, do Isaac Newton ter dedicado os últimos anos de vida dele só para estudar a Bíblia, porque ele falou que os princípios ele tirou, então, da própria Bíblia. Veja em segundo lugar. A maior joia entre todas é a teologia, fundamento da civilização. Então, é importante, né, a teologia existir em toda a humanidade. Quer dizer, haver essa união que eu faço, né, entre ciência, filosofia e teologia, e não fazer só compartimentos assim ao lado, estanques, né? Aqui filosofia, aqui teologia, aqui ciência, mas fazer essa união entre as três para que todos os seres humanos se beneficiem das três, através desse pensamento universal que nós trazemos. Então veja, em terceiro lugar. Todo conhecimento será entendido através do conhecimento da teologia. Observação. Os entendidos de teologia foram os indivíduos fundamentais para a civilização. Bom, isso já comentei. Veja essa sentença. A fé é o conhecimento imediato da realidade. Então notem que a questão da fé
não é só uma questão da fé em Deus, da fé numa igreja, por exemplo. A questão da fé é o conhecimento total, né, de filosofia e teologia. É claro, né, se a pessoa não está enganada em alguns pontos. Então eu vou colocar aí uma última frase para os senhores prestarem atenção. O ser humano é o que ele faz. Quero falar o quê com isso, né? Que o ser humano não é o que ele sente, o ser humano não é o que ele pensa. Nem a estética, né? Se ele é bonito ou não. E o ideal é ser mesmo formoso, né? Ter uma boa estética. Mas o ser humano é o que ele faz. Se ele faz o bem, ele é um indivíduo bom. Então depende do que ele faz para ser conforme aquilo que ele faz. Então, pelos frutos, nós podemos reconhecer a árvore. Eu quero deixar essa mensagem para todos os americanos, porque foi o país que chegou mais perto, assim, desses ideais, né? Ideais, eu escrevi um livro, O Reino Divino, desses ideais que todo mundo espera encontrar na vida. Então é só seguir, né, esses elementos que já vem seguindo há muito tempo, que os senhores continuarão no ápice assim, do desenvolvimento. Então até. Bye, bye.